Será que o Paulo Borrachinha vai ser passado para trás? Paulo Borrachinha, que é um atleta do UFC e renovou seu contrato recentemente, um dos contratos que foram falados aí como um dos mais vantajosos para os atletas. Tudo isso vem também por conta da mudança de postura que o Borrachinha teve, né? Passou a ser o cara dos memes, provocar muita gente, e isso tem garantido para ele uma alta popularidade, principalmente em relação ao público americano. Um dos principais alvos do Paulo Borrachinha é o Gourmet Chechen, o Chechen Gourmet, que é o Khamzat Chimaev. Ele provocou o Chimaev, roubou o chapéu do Chimaev, tiveram discussão dentro de academia, ele pegou o chapéu do Chimaev e esfregou nas partes baixas, levou no programa de televisão, então fez o diabo para poder conseguir essa luta e parece que o UFC está tentando agendar essa luta para acontecer no UFC 294, que é o UFC que acontece em Abu Dhabi em outubro desse ano. Então parece que é uma carta na manga colocar o Chimaev para poder movimentar esse evento, e contra o Paulo Borrachinha seria um bom nome por conta da popularidade dos dois. Mas não é só o Paulo Borrachinha que está de olho aí no Khamzat Chimaev. Essa semana, o ex-campeão da categoria dos meio-médios, Kamaru Usman, falou, eu gostaria de enfrentar o Khamzat Chimaev, e se o Leon Edwards continuar vencendo, quem sabe a gente não faz uma quarta luta. Ou seja, o Usman tá de olho também no Chimaev como uma escada para se manter no topo da divisão relevante para poder ter de novo a chance de retomar o seu reinado. O problema é que essa luta com o Borrachinha não tem contrato, então isso que o Kamaru Usman colocou em mesa não está totalmente fora de possibilidade. Vai depender muito do que o Khamzat Chimaev entende que é o melhor posicionamento para ele na sua carreira. Ele quer lutar nos meio médios ou quer lutar na categoria dos médios? Acho que é importante a gente lembrar que a última luta que o Khamzat Chimaev teria na categoria dos meio médios seria contra o Dias, Nate Diaz, como vocês podem lembrar, mas teve um problema tenso de peso, um monte de mudança de luta, então mostra que ele está tendo dificuldades para cortar. Ok, não estou dizendo que ele não consiga, porque ele já fez várias vezes, tá? Talvez com um pouco mais de preparo, um pouco mais de cadência, né, entre os combates, ele possa conseguir fazer essa corte de peso. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, que eu não tenho essa resposta agora, é: aonde o Chimaev quer focar? Porque ele precisa focar em algum momento, em algum lugar. Não dá para ele ficar fazendo luta pontual em um lugar ou outro sem focar em disputar o cinturão, porque eu acredito que o Chimaev quer ser campeão de alguma categoria, ou das duas que seja, mas ele primeiro tem que escolher uma para se tornar o campeão dela. Então, se a gente olhar de oportunidades, realmente bater o ex-campeão da categoria de baixo, que era um cara que estava absolutamente dominando e batendo todo mundo ali, colocaria de fato o Khamzat Chimaev numa posição bem privilegiada para conseguir uma disputa contra o Leon Edwards. Tudo bem que se o Gilbert Durinho vence essa luta contra o Belal Muhammad, ele vai estar numa posição também muito boa, porque ele está mais ativo na categoria, ele já perdeu para o Chimaev, já tem um tempinho, ele já conseguiu várias vitórias, e ele vai estar, na minha opinião, num momento mais de merecimento ali, né, do ponto de vista de mérito esportivo, vamos assim dizer. Apesar do nome dele talvez não ser tão grande, mas o hype também do Chimaev, ele deu uma sentada boa de um tempo pra cá, né? Seja por causa da persona dele, seja também porque ele sangrou contra o próprio Gilbert Durinho. Tipo assim, eu não tô dizendo que ele não tem hype, ele tem, mas não tava igual antigamente, o pessoal tava achando que ele ia atropelar e bater o Adesanya com facilidade, e o Kamaru Usman não tá mais dessa forma. Então, ele vai ter uma dificuldade ali, talvez se o Durinho vence ali o Belal, mas ele vai ter batido o Kamaru Usman, coisa que só o Leon Edwards conseguiu fazer até agora, e ele estaria realmente numa posição privilegiada. Se ele bate o Borrachinha, ele também está numa posição boa. Mas será que é tão boa quanto? Na categoria dos médios, a gente não tem adversário pro Adesanya. A verdade é essa, né? A gente tinha uma história pronta ali, que era uma trilogia entre ele e o Poatan, que parecia óbvio para todo mundo, mas o Poatan resolveu migrar de categoria, e aí o Adesanya se viu ali provocando Duplessis, que é o 6º do ranking, e é um cara que, sinceramente, pode até chegar a ser campeão um dia e tal, mas até esse momento não fez nada assim impressionante. Ele pode fazer coisas impressionantes aqui pra frente, mas até agora não fez. Vai ter que passar do Whittaker. E vai ter que passar do Whittaker. Então, o Adesanya tem que ir lá no 6º do ranking. Por que ele teve que fazer isso? Porque todo mundo que estava nesse meio do caminho, ele já ganhou. Já ganhou algumas 2 vezes, como é o caso do Whittaker. E a gente está vendo uma categoria dos médios em que a gente pode ter, se o Whittaker vence o Duplessis, que é a minha aposta para esse combate, a gente talvez vai ter o Whittaker, que já perdeu 2 vezes para o Adesanya, lutando de novo pelo cinturão, quer dizer, é uma categoria que não tem renovação. Será que se o Chimaev chega ali e vence o Borrachinha, ele não é essa renovação? Ele não é esse nome? Pelo menos para ter uma luta diferente, uma luta que não é um replay, não é um repeteco. Então, se você parar para analisar, eu acho que na categoria dos meio-médios, se o Chimaev vence o Usman, eu acho que ele vai engolir o Durinho, tá? Entendeu? Não. O que acontece? É porque o Durinho, ele tá vencendo um cara
que apesar de ser bem ranqueado, que é o Belal Muhammad, ele não aumenta o hype do Durinho, tá? Do merecimento esportivo, o Durinho estaria ok. Vem com sequência de vitórias e tal, tá mais ativo. Então, esportivamente, sim. Mas a grana, que eu acho que o Chimaev vencendo o Kamaru Usman, ele reacende o hype dele, né? Joga aquela gasolina em cima do hype que estava meio apagado, e aí ele fica gigantesco para poder fazer essa luta contra o vencedor de Leon Edwards contra a Colby Covington, tá? Eu acho que para qualquer um dos dois seria uma grande luta com o Chimaev. Ele meio que garante uma vitória em cima do Usman, garante uma chance pelo cinturão. Uma vitória sobre o Borrachinha pode ser que te dê uma chance pelo cinturão. Então, é com essa matemática aí que o Chimaev vai ter que lidar. Fora isso, ele tem que levar em consideração o corte de peso. Outra coisa que ele tem que levar em consideração, qual é a luta mais fácil para ele? Será que é mais fácil ele bater o Borrachinha nos 84 ou bater o Usman no 77? Para ser bem sincero, eu acho que é mais difícil ele bater o Usman no 77, tá? Eu acho que talvez lutar na categoria mais pesada seja mais fácil para o casamento de estilos ali pro Chimaev. Mas essas são perguntas interessantes para a gente poder raciocinar para que lado vai o Khamzat Chimaev. Eu, sinceramente, acho que ficar nos médios é melhor do ponto de vista mais pro futuro de Chimaev. Mas agora, ele tem dificuldade de... Você pode falar que ele vai conseguir, mas dificuldade ele tem, tá? Ele é um cara grande, não foi fácil, ele deixou, na verdade, o UFC numa situação absolutamente frágil, tá? Eu acho que o Dana White deve estar puto com o Chimaev até hoje, por causa daquela situação realmente complicadíssima, né? Que ele fez o UFC, teve que refazer várias lutas ali pro card não cair por completo. Ou seja, até o Dana White deve estar preocupado, que assim, cara, eu não posso colocar talvez o Chimaev para lutar um luta principal. Não é confiante, né? Não dá, eu vou confiar nele, né? E é difícil você não colocar o Chimaev, pelo menos num co-evento, né? Ainda mais se for com o Kamaru Usman. Você vai colocar o de cara onde, né? Num evento preliminar. Então, é arriscado colocar o Chimaev na categoria onde ele não cortou peso e colocou o UFC numa situação delicada, num posicionamento ali de geralmente luta estratégica, que vende ingresso. Né? E essa luta acaba caindo, não tem ninguém para substituir, ou o hype, né, acaba caindo muito. Então, eu acho que é preocupante. Eu sinto que na categoria dos médios, ele batendo o Borrachinha. E é engraçado, porque também de construção de história, ele tem uma construção melhor com o Borrachinha do que com o próprio Kamaru Usman. Né? Os dois já estão trocando papos há muito tempo, eles já estão falando bosta um pro outro há muito tempo. Então, é legal ali. E repito, do ponto de vista de contender, realmente na categoria dos médios está terra arrasada. Né? Assim como o Kamaru Usman fez a categoria dos médios, o Israel Adesanya fez, tirando o Poatan ali que ele teve esse percalço, mas ele limpou o top 5 dessa categoria com muita tranquilidade. E, sério mesmo, Duplessis, você acha que o Chimaev não tem mais nome que o Duplessis? E é engraçado a gente ver como o Whittaker e o Holloway se tornaram problemas nessa categoria. Porque eles vão ser os caras que vão ficar matando contender, cara. Você vai dando contender pra esses caras, eles não vão conseguir lutar pelo cinturão tão cedo, mas começa a bater um monte de contender que poderia estar chegando lá. É um problema pro UFC ter o Holloway e o Whittaker onde eles estão hoje. Eles não podem colocar contender pra lutar com essa galera, porque senão eles só vão ficar travando até conseguir uma oportunidade de novo. E, na minha opinião, colocar o Duplessis contra o Whittaker é meio que um tiro no pé. Você quer aproveitar o Duplessis? Joga ele para um outro tipo de combate ou já lança ele contra a Adesanya para ver se ele vai dar certo ou não. Porque o Whittaker, cara, ele tem um jogo realmente muito diferenciado ali. E eu concordo com o André. Eu dou o Whittaker ali na luta entre os dois. Então, é uma luta interessante. As duas lutas, na verdade, são interessantes. Eu acho que ele tem a ganhar em ambas, tá? Mas eu concordo com o André. Do ponto de vista também de facilidade, não estou dizendo que o Borrachinha é fácil. Eu estou dizendo que o Borrachinha tem menos ferramentas para lidar do que o Kamaru Usman teria. O Usman, ele tem trocação e tem um bom jogo de wrestling. O Borrachinha tem uma boa trocação. Ponto. E, até que me prove ao contrário, porque a luta do Rock hoje mostrou também que o gás do Borrachinha não tá lá essas coisas. E o Chimaev tem muito melhor, né? Ele consegue entregar muito melhor que ele ali, ainda mais se ele tentar emplacar um jogo de isometria contra o Borrachinha. Então, me parece que do ponto de vista estratégico, ele tá um pouco melhor que o Borrachinha, que ele tem mais a oferecer. Contra o Kamaru Usman, ele vai ter que trabalhar melhor. Tem corte de peso, vai estar fragilizado pelo corte de peso, vai estar lutando contra um lutador que, na minha opinião, é muito mais completo. E não... Eu tô cansado de ver gente subestimando o Usman como se ele fosse um lixo. É a famosa você tão bom quanto a sua última luta. Depois que ele perdeu pro Edwards, quem é o Usman? O Usman nunca foi nada, foi sempre um cocô, ele sempre ganhou na cagada. Caralho, o cara tava limpando todo mundo, ele quase bateu o recorde. Tava indo pra caminhar pra bater o recorde de Anderson Silva, de número de vitórias em sequência. Ele tava caminhando pra tentar bater o recorde de defesa pro cinturão. Você vai falar que esse cara não é nada? Então enfrentar ele de fato pro Chimaev não vai ser tarefa das mais fáceis. Eu concordo. Eu acho que o Chimaev vai acabar optando pela luta que é mais rentável, e principalmente se o UFC garantir para ele, ó, se você ganhar do Borrachinha, você vai pro cinturão. Aí ele fica tranquilo, ele fala, não, eu vou por aqui mesmo, eu não corto peso, a luta vai render mais dinheiro, eu acho que vai ser isso. Mas
quando um ex-campeão te chama na chincha, que nem o Usman fez, é um caso para se pensar. O que você acha que o Chimaev vai fazer? Você acha que o Chimaev vai lutar contra o Kamaru Usman ou você acha que ele vai lutar contra o Paulo Borrachinha? Será que o Paulo Borrachinha vai ser passado para trás? Nadou, criando essa revanche, essa história aí toda com o Chimaev e no final das contas quem vai levar a luta vai ser o Usman? Coloca nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um abraço. Até mais. Até mais.